Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Biá, essa é minha esposa Gislaine, e nós começaremos a aula de hoje cantando uma música, Quanto Amor, de Paulo César Baruch. Se você conhecer, cante a canção conosco. Quanto amor, ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, mudaste o meu interior, agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, mudaste o meu interior, agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor ele tem por ti. Quanto amor ele tem por ti. Quanta dor sofreu por ti por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a tua vida tem valor. És tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, mudaste o meu interior, agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, mudaste o meu interior, agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti, que vem de ti, que vem de ti. Amém. Que nós lembremos sempre do amor do Senhor por nós todos os dias. Deus, neste momento, vamos falar com o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo pedimos, fala ao nosso coração. Neste momento, clamamos ao Senhor por graça, misericórdia, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a transformação do Senhor, e desejamos, ó Deus, entender o ciúme do Senhor. É claro que ciúme, geralmente, quando falamos nisso, nós pensamos logo em algo doentio, em algo pecaminoso,
Mas quando as Escrituras falam do ciúme do Senhor, elas falam do zelo que o Senhor tem pela tua igreja, pelo teu povo. Então, ó Deus, que neste momento, através do estudo da tua palavra, o teu Espírito Santo resplandeça sobre nós a tua luz e nos faça compreender que o ciúme do Senhor é algo valoroso, é algo realmente poderoso e que devemos corresponder a esse ciúme, ó Deus, sendo zelosos para com o Senhor em tudo que nós fizermos. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É a nossa oração, crendo que tu nos respondes, não porque merecemos, mas somente por causa de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. No estudo de hoje nós falaremos sobre o ciúme de Deus. É a aula de número 17, que corresponde ao capítulo de mesmo número, capítulo 17 do livro que nós estamos estudando, O Conhecimento de Deus, de James Ian Packer. E esse estudo é muito importante porque ele fala de algo que geralmente nós não pensamos quando falamos a respeito de Deus. Nós falamos de diversos atributos de Deus nas aulas passadas. Falamos sobre o amor de Deus, falamos sobre a misericórdia de Deus, a ira de Deus, a imutabilidade de Deus. Mas hoje nós falaremos de algo um pouco estranho para muitas pessoas. O tema da nossa aula de hoje é o ciúme de Deus. E por que falamos de ciúme de Deus? Porque as Escrituras apresentam uma atitude zelosa de Deus para com os seus filhos, para com as suas filhas. Nós vamos explicar um pouco mais disso no decorrer do estudo. E quando falamos de ciúme, nós lembramos de um episódio bíblico narrado em Números, capítulo 25, dos versos 1 a 13. Nesse episódio, nós vemos de outra nação, quando ele vê uma mulher se unindo e se casando com um membro do seu povo, alguém que faz parte da sua nação. Esse homem fica irado, revoltado, e ele decide pegar uma lança e vai até a tenda onde o casal se encontra e arremete essa lança contra os dois. E ele mata os dois. E depois desse ato bárbaro, nós lemos em Números 25 que Deus diz que esse homem mostrou ou reivindicou o zelo ou o ciúme de Deus pelo seu povo. Nós estamos falando de Finéias, neto do sacerdote Arão. Ele fez esse ato de justiça porque ele achou um absurdo uma mulher midianita que já estava sendo usada como outras mulheres da nação de Midian para corromper os israelitas junto com as moabitas. E Finéias fica revoltado quando ele vê quando um dos líderes do seu povo, que era Zinri, se une a Cosbe, essa midianita. Então, com o seu ciúme aflorado, com o seu zelo excitado por Deus para defender a glória de Deus, Finéias comete esse ato de reivindicação da justiça de Deus. É claro que isso não nos ensina a matar as pessoas que saem por aí se casando com pessoas que não deveriam se casar. Nós não devemos imitar o ato de Finéias porque não vivemos sob uma teocracia. Mas esse episódio de Finéias, esse ato de justiça que ele praticou para defender a glória de Deus, é sim um ato que reflete bem o que seria uma atitude de ciúme por Deus, uma atitude incitada por esse ciúme. E é esse o tema da nossa aula de hoje, por isso eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, do verso 11 ao verso 17. Abra a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 34, do verso 11 ao verso 17. E nós
acompanharemos juntos a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, Êxodo 34, do verso 11 ao 17. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os deuses deles. Não farás para ti deuses fundidos. E o que eu destaco é o verso 14. Pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. O termo traduzido como zeloso aqui também poderia ser traduzido como ciumento. Então nós leríamos, sim, Deus ciumento ele é. E como nós percebemos no texto, o ciúme de Deus está atrelado à adoração a ele. Ele fica enciumado quando ele vê que as pessoas que se dizem adoradoras dele, quando ele vê seus servos adorando e servindo a outros deuses, a outros ídolos. E isso mostra que Deus, ele exige adoração exclusiva. Deus não aceita dividir a sua glória, dividir a sua atenção com outros deuses, outras divindades ou outras pessoas. Esse texto mostra claramente que o Deus das Escrituras quer ser exclusivamente adorado, quer ser adorado por ser quem ele é e não aceita dividir sua glória com ninguém. E James Packer, no livro, no capítulo 17, vai falar sobre esse atributo, esse zelo ou ciúme de Deus. É por isso que nós podemos responder o nosso guia de estudo do livro que estudamos, e a primeira resposta, a resposta da pergunta número 1, é a seguinte: como sabemos que Deus é ciumento? Quando na história de Israel, Deus deixou isso especialmente claro. Nós sabemos que Deus é ciumento pelas escrituras sagradas, quando nós lemos aqui em Êxodo 34, mas também quando nós lemos em Êxodo, capítulo 20, dos versos 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus ciumento ou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Outro texto que mostra o ciúme ou zelo de Deus para receber glória exclusiva. Então, respondendo à questão de número 1 do nosso guia de estudo, sabemos que Deus é ciumento pelas escrituras sagradas, especialmente quando lemos sobre a relação pactual dele com Israel, que era o povo de Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento. Questão de número 2. De que maneira o conhecimento que temos de que a Bíblia faz uso de antropomorfismos deve afetar nossa compreensão acerca do ciúme de Deus? A Bíblia usa, às vezes, uma linguagem humana para falar de atributos divinos. Por exemplo, quando a Bíblia fala que a mão de Deus está sobre o seu povo,
Obviamente, essa linguagem não é literal, Deus não tem uma mão, literalmente falando, mas a Bíblia usa esse tipo de linguagem para se acomodar ao nosso entendimento. Os escritores bíblicos se usaram de antropomorfismos para que nós entendêssemos as lições de Deus para nós. É como se fosse um pai tentando ensinar uma criança pequena, ele usa de alguns artifícios para que a criança o entenda. A mesma coisa é feita na Bíblia com esses antropomorfismos. E o ciúme é também um antropomorfismo de Deus. É claro que, se nós fôssemos considerar claramente, nós entenderíamos que Deus não fica com ciúme. Mas a Bíblia usa essa linguagem porque nós sabemos o que é ciúme. É uma coisa muito real para os seres humanos. Então, falando do ciúme de Deus, a Bíblia quer nos ensinar que existe uma preocupação de Deus com o seu povo. E ele não quer dividir o seu povo com mais ninguém. Então, respondendo à questão de número 2, qual o cuidado que nós devemos ter? O reconhecimento do uso de antropomorfismos na Bíblia, principalmente a falar do ciúme divino, ajuda-nos a não confundir o ciúme dele com o nosso, sendo este geralmente pecaminoso. Então, nós devemos tomar o seguinte cuidado. A Bíblia usa esses antropomorfismos, uma linguagem humana, para falar de Deus, mas a gente precisa tomar cuidado para não achar que o ciúme de Deus é igual o nosso ciúme. Assim como a ira de Deus não é como a nossa ira, assim como o amor de Deus não é como o nosso amor. Então, a gente reconhece esses antropomorfismos, mas a gente também reconhece que os sentimentos ou atributos de Deus não são iguais aos nossos atributos. Questão de número 3. Quais os dois tipos de ciúme que Packer procura distinguir? Por que o segundo é uma virtude positiva? O autor do livro diz o seguinte: existem dois tipos de ciúme entre os seres humanos e apenas um deles é vicioso. O ciúme do tipo vicioso é uma expressão do tipo de atitude que diz: eu quero o que você tem e eu odeio porque eu não tenho. Esse é o ciúme pecaminoso. Mas existe outro tipo de ciúme, o zelo para proteger uma relação de amor. O segundo é uma virtude porque denota preocupação com a pessoa amada. Então, James Packer no livro ele faz essa distinção. Existem dois tipos de ciúme, um pecaminoso, destrutivo e um outro benéfico. É um tipo de ciúme que faz com que nos preocupemos de fato com a pessoa que amamos. Isso a gente percebe até numa relação conjugal, no casamento. Um marido e uma esposa que não se preocupam um com o outro, não se preocupa com a hora que o seu cônjuge chega do trabalho, não se preocupa com os amigos que o seu cônjuge tem, não se preocupa com os lugares que o seu cônjuge frequenta. Uma pessoa que não se preocupa com nada em relação ao seu cônjuge, ao seu marido ou à sua esposa, ela está mostrando que, na verdade, não ama o seu marido e a sua esposa. Alguns tentam usar a desculpa de falta de preocupação, dizendo que confiam tanto no outro, confiam tanto na pessoa amada, que nem precisam se preocupar com o lugar, com o horário, com as pessoas que o seu amado anda. Mas a Bíblia ensina que a gente precisa se preocupar, sim. Nós precisamos sim ter um pouco de ciúme, de preocupação, saber com quem o nosso cônjuge anda, saber que horário ele chega. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não cair no extremo do controle, de querer controlar a vida do nosso cônjuge. Mas uma preocupação benéfica e amorosa é necessária para uma relação conjugal saudável. Da mesma forma é com Deus. Deus tem ciúme do seu povo e por isso nós devemos reconhecer que é sim um ciúme benéfico, positivo. Questão de número 4 do guia de estudo. Como é que o zelo de Deus pode ser um aspecto de sua aliança de amor? Resposta.
é um aspecto dessa aliança no sentido de proteção da mesma. O ciúme divino é para que a sua esposa, que na Bíblia é considerada a igreja, jamais descumpra o pacto feito com ele, para o próprio bem dela. Então, nas Escrituras, nós vemos que esse ciúme, na verdade, é uma preocupação de Deus para fazer com que o seu povo, a sua igreja, mantenha a aliança com ele. É isso que nós aprendemos, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 8, verso 3, onde nós lemos o seguinte, Ezequiel 8:3. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito de Deus me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Prestem bem atenção nessa expressão. Aquela imagem colocada no centro do templo de adoração a Deus em Jerusalém, na época do profeta Ezequiel, aquela imagem despertava ou provocava o ciúme de Deus, a ira de Deus contra o seu povo. Outro texto que mostra essa preocupação de Deus em preservar a aliança com a sua igreja é 1 Coríntios, capítulo 10, versos 21 e 22, onde nós lemos o seguinte: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos ou ciúmes no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Aqui o apóstolo Paulo, quando falava aos coríntios que eles não poderiam participar dos rituais pagãos e da Santa Ceia de Cristo, porque não havia compatibilidade entre essas duas cerimônias, o apóstolo Paulo ensina que se eles fizessem isso, participassem das duas, eles provocariam os ciúmes ou os zelos de Deus, a revolta de Deus contra a sua igreja. Então, esses textos nos mostram claramente que o ciúme de Deus é para preservar a aliança que o povo ou a igreja dele tem com ele. Questão de número 5. O que Deus exige daqueles que amou e redimiu? Aqui eu transcrevo as palavras do autor do livro. Resposta: Ele exige daqueles a quem ele amou e redimiu a fidelidade total e absoluta, e reivindicará seu direito por meio de medidas severas, se eles traírem o seu amor por causa de infidelidade. E aqui eu acrescento com outros deuses e com outras pessoas. Então, já que Deus ama a sua igreja, ama o seu povo, o ciúme dele exige que esse povo, essa igreja, sejam fiéis a ele, fiéis aos seus mandamentos, fiéis às suas prescrições. Questão de número 6 do guia de estudo. Qual é o objetivo da aliança de amor de Deus? E, novamente, eu transcrevo as palavras do autor do livro. O objetivo da aliança de amor de Deus é que ele tenha um povo na terra por tanto tempo quanto a história durar. E depois disso tenha todos os seus fiéis, de todas as idades, com ele na glória. O amor pactual é o coração do plano de Deus para o seu mundo. E eu acrescento, neste sentido, o amor de Deus é uma decisão e não apenas um sentimento. Então, a ideia é que Deus, ele ama o seu povo, ele tem o propósito de cuidar da sua igreja, e o ciúme dele é nesse sentido, de proteger essa igreja, de proteger esse povo, para que eles continuem servindo, exaltando e glorificando a ele para sempre. Questão de número 7.
Qual é o triplo objetivo de Deus para este mundo? Por que Packer diz que é para a obtenção desse fim, em última instância, que ele tem ciúmes? No livro, o autor fala de 3 propósitos com o ciúme de Deus, 3 propósitos do zelo de Deus pelo seu povo. O primeiro propósito desse zelo de Deus é julgar o mundo. Deus tem ciúmes da sua igreja e, por isso, ele vai julgar o mundo, as atitudes dos seres humanos, pelo que eles fizeram em relação a Deus e ao povo dele. O segundo objetivo de Deus para o mundo é redimir desse mundo uma comunidade para si, salvar um grupo de pessoas desse mundo para servir a ele. E o terceiro objetivo de Deus para este mundo é ser glorificado através dessa comunidade, ser glorificado através da igreja. O ciúme de Deus o incita por isso a zelar pelo bem da sua igreja. Ou seja, Deus ele se preocupa em manter a aliança com o seu povo, porque de fato o nome dele será manchado se ele não cuidar dessa aliança. É isso que nós aprendemos em Ezequiel capítulo 36, dos versos 20 a 22, onde nós lemos o seguinte, Ezequiel 36, 20 a 22. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. O profeta Ezequiel relata que o julgamento de Deus contra Israel, o fato de Deus ter castigado o povo dele no passado, enviando para outras nações, mostra o ciúme de Deus, a preocupação de Deus pelo nome dele. Porque ele havia feito um pacto com os israelitas, dizendo que se eles fossem fiéis, eles permaneceriam na terra prometida. Mas se eles fossem infiéis, eles seriam expulsos daquela terra. E as outras nações, os outros povos que destruíram Israel, de fato, eles poderiam pensar que Deus não foi poderoso o suficiente para cuidar da sua igreja, cuidar do seu povo naquele período. E é por isso que Deus, através do profeta Ezequiel, estava profetizando a restauração do seu povo. Por quê? Porque Deus tem ciúme, sim, da sua igreja, mas ele também tem ciúme da glória do nome dele. Deus não quer de forma alguma que a honra do seu nome seja profanada. A santidade da sua reputação seja manchada. E é por isso que Deus também tem ciúme do seu povo. Porque se esse povo viver uma vida em pecado, uma vida de desobediência, não são apenas os nomes dos membros desse povo, não é apenas a reputação dessa igreja que está em jogo, mas é o nome de Deus, é a reputação de Deus. É por isso que Deus também tem ciúme da sua comunidade, do seu povo, porque Ele quer que a reputação dele, a honra dele, seja exaltada. Aliás, esse é outro dos motivos pelos quais os cônjuges têm que ter ciúme um do outro. O marido e a mulher têm que ter um pouco de ciúme, sim. Por quê? Porque, de fato, não é apenas a questão da traição que está em jogo, da fidelidade, mas é também a questão da honra da família. Se o marido não tem ciúme da sua esposa, se sua esposa não tem ciúme do seu marido, se eles não se preocupam um com o outro, eles também não estão se preocupando com a honra do seu lar. Porque se eles se casaram, se eles formaram uma família, então agora tudo eles têm que pensar juntos. As finanças devem ser
contabilizadas juntas. Os problemas devem ser solucionados juntos. O nome agora pertence aos dois. E se não houver essa preocupação de um para com o outro, então a reputação da família pode ser destruída se houver traição nesse lar. Por isso, eles devem sim ter um ciúme benéfico, uma preocupação, um zelo de um para com o outro, como Deus tem conosco. É isso que nós aprendemos também em Tiago, capítulo 4, versos 4 e 5, onde nós lemos: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. O texto de Tiago, capítulo 4, também mostra essa preocupação de Deus para que a sua igreja não tenha amizade com o mundo, com as coisas do mundo, mas tenha de fato uma aliança e uma amizade sincera com o seu Criador. Questão de número 8. O que o zelo de Deus por Israel o levou a fazer? E aqui eu transcrevo as palavras de James Packer. O ciúme ou o zelo de Deus o leva, por um lado, a julgar e destruir os infiéis entre o seu povo, aqueles que caem na idolatria e no pecado, e, de fato, para julgar os inimigos da justiça e da misericórdia em todos os lugares. Mas esse ciúme de Deus também leva, por outro lado, a restaurar seu povo, depois que um julgamento nacional os castigou e os humilhou. Então, vemos aqui que o ciúme de Deus, ele é tanto para castigar a sua igreja quando ela for infiel, mas esse ciúme de Deus também leva o seu povo à restauração depois do castigo. E essa é a resposta da próxima questão, número 9. Mencione duas consequências práticas do ciúme de Deus por aqueles que professam ser membros do povo do Senhor. E as consequências são: eles serão castigados quando pecarem contra ele e restaurados depois desses castigos. Então, por causa do zelo de Deus pelo seu povo, ele vai castigar a sua igreja quando essa igreja pecar contra ele, mas ele também vai restaurá-la por amor ao seu nome e à sua glória. Questão de número 10. O que é zelo? Por que o ciúme de Deus deveria causá-lo? E o que a Bíblia diz sobre o zelo? Resposta: zelo é a preocupação intensa por algo ou alguém. E no livro, Packer faz a citação de outro autor, Charles Riley, dizendo sobre como deveria ser o zelo dos cristãos, daqueles que professam a religião cristã. E aqui eu leio a citação de John Charles Riley. Um homem zeloso em religião é eminentemente um homem de uma coisa só. Não é suficiente dizer que ele é sério, sincero, inflexível, minucioso, cordial, fervoroso de espírito. Ele só vê uma coisa, ele só cuida de uma coisa, ele vive para uma coisa, ele é absorvido por uma coisa, e esta coisa é agradar a Deus. Quer ele viva ou morra, tenha saúde ou doença, seja rico ou pobre, agrade ao homem ou o ofenda, seja considerado sábio ou tolo, receba culpa ou elogios, receba honra ou passe vergonha. Com nenhuma dessas coisas o homem zeloso ou ciumento se importa. Ele arde por uma única coisa: agradar a Deus e fazer conhecida a glória de Deus. Eis, pois, o homem ciumento ou zeloso, segundo a Bíblia. É alguém que ama tanto a Deus, mas tanto, que se preocupa em exaltar, glorificar e agradar a Deus
de todas as formas e por todos os meios possíveis. É isso que a Bíblia ordena em textos como Tito capítulo 2, verso 14, onde nós lemos que Jesus Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Uma pessoa ciumenta é uma pessoa zelosa por fazer aquilo que agrada a Deus. E em João 2,17 nós vemos também o exemplo de alguém que era extremamente ciumento, extremamente zeloso por fazer a vontade de Deus. Em João 2,17, nós lemos: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. É uma citação do Salmo 69, verso 9. E aqui em João capítulo 2, os apóstolos estão aplicando esse salmo, ou o princípio desse salmo, falando do zelo pela casa de Deus, a Jesus. Em João capítulo 2, nós lemos que Jesus fica revoltado com os mercadores, com aqueles que vendiam e faziam da casa de Deus uma casa de comércio. E Jesus, revoltado, expulsa esses mercadores, esses cambistas, e aí ele é criticado, ele é confrontado por esses comerciantes. E então os discípulos, olhando para essa situação, eles entendem que essa raiva de Jesus, esse zelo de Jesus para manter a casa de Deus pura, é porque ele era ciumento, ele era zeloso por agradar ao Senhor, por agradar ao Pai dele. Então esse zelo deve preencher também o nosso coração. Pergunta 11. Leia em voz alta o último parágrafo da página 139. Como você pessoalmente responderia a essas perguntas? Será que o zelo pela causa e pela causa de Deus nos absorve, nos possui, nos consome? E essa é uma resposta pessoal, cada um deve dar para Deus, para si próprio, se realmente sente esse zelo do Senhor em sua própria vida. Questão de número 12. O que Deus disse à igreja de Laodiceia? Ele diria isso para a nossa ou para a sua igreja também? E aqui eu cito Apocalipse 14, versos 15, 16 e 19. Conheço as tuas obras, diz o Senhor Jesus à igreja de Laodiceia, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor Jesus faz uma confrontação à igreja de Laodiceia, dizendo que ela era morna. Ela não tinha zelo, não tinha paixão pelas coisas de Deus e nem ciúme pela santidade dele. E sim, eu creio que, infelizmente, as nossas igrejas hoje em dia, se não todas, a maioria, estão na mesma condição que aquela igreja, sem zelo, sem paixão, sem amor por Deus. É só observar a situação que nós experimentamos hoje. Os templos, a maioria dos templos no Brasil e no mundo estão fechados. As igrejas não podem se reunir nos templos. E quantos de nós, cristãos, estão buscando a edificação, apesar dos templos fechados? Quanto tempo gastamos orando essa semana, lendo a Bíblia, assistindo pregações? O que você tem feito com o tempo que você gastaria no culto, no templo? O que você tem feito com esse tempo? Lido mais a Bíblia, assistindo pregações? Ou será que tem desperdiçado esse tempo com coisas banais? Dependendo da sua resposta, você já perceberá que, infelizmente, essa falta de zelo por Deus
é de fato um problema que todos nós devemos nos arrepender e mudar. Terminamos assim as questões do nosso estudo. Há uma questão opcional para ler os versículos citados perto do final da primeira sessão, no livro, capítulo 17. E aí tem uma pergunta: o que eles nos dizem sobre o ciúme de Deus? E essa é uma resposta pessoal. Tem também um resumo no guia de estudo. O que queremos dizer quando afirmamos que Deus é ciumento? Quais implicações isso tem para o nosso comportamento pessoal e para o nosso comportamento coletivo? E essa é uma resposta pessoal, cada um deve dar para si próprio. E tem também uma revisão opcional no estudo. Hoje, nós encerramos os estudos que falam dos atributos de Deus. Então, a revisão opcional é: o que se destaca para você como sendo as principais coisas aprendidas sobre os atributos de Deus nos estudos dos capítulos 7 a 17? Nós estudamos sobre a imutabilidade, sobre a majestade, sobre a sabedoria, sobre a verdade, sobre o amor, sobre a graça, sobre a justiça, a ira, a bondade, a severidade. E hoje estudamos sobre o ciúme de Deus. De todos esses atributos divinos que nós estudamos, qual chama mais a sua atenção? Ou o que você aprendeu mais nesses atributos? É uma resposta também pessoal, cada um deve dar a sua. E eu encerro a nossa aula fazendo algumas aplicações. Primeira delas, faça parte dessa aliança zelosa com Deus, arrependendo-se dos pecados e aceitando Jesus como o único Salvador e Senhor. Se você ainda não se converteu a Jesus Cristo, se você ainda não é crente em Jesus, Deus não tem ciúme de você. Deus, de fato, não tem esse zelo pela sua pessoa. Porque Deus só sente ciúme por aqueles que fazem parte do povo dele, da igreja dele. E se você não faz parte dessa igreja, então você está excluído do zelo ou do ciúme de Deus pelo seu povo. Mas hoje você pode tomar a decisão de realmente se arrepender dos seus pecados. Confesse a ele seus erros. Aceite que na cruz o Filho dele, Jesus, pagou todos os seus pecados. E no primeiro dia da semana ressuscitou para te dar uma nova vida. Depois Jesus subiu para o céu, sentou e está sentado no trono dele. E voltará para buscar a sua igreja. Aceite esse Jesus como seu único Salvador. Aceite ele como seu único Senhor, o seu dono. Receba o Espírito Santo dele dentro de você. Ganhe uma nova vida. E a partir daí sim, você pode ter certeza de que o ciúme de Deus o levará a cuidar de você em todos os dias. Mas sem Jesus, não haverá preocupação de Deus com a sua salvação. Aplicação número 2. Agradeça com orações e cânticos o ciúme que Deus tem pelos filhos e filhas dele. Que bom saber que temos um Deus zeloso, ciumento, que se preocupa com a minha vida e com a vida de todos os filhos e filhas dele. É um Deus que nos ama tanto, mas tanto, que ele tem ciúme de nós e não deixará que Satanás ou qualquer outra pessoa nos arranque dos braços de Deus. É por isso que quando nós lemos passagens como a de Romanos, capítulo 8, onde lemos que nada nos separará do amor de Deus, traz um conforto muito grande, porque esse ciúme que Deus tem pela sua igreja faz com que ele proteja essa igreja e jamais perca qualquer membro dessa igreja verdadeira. Agradeça a Deus por esse zelo. Terceira aplicação: valorize o ciúme de Deus, obedecendo a todos os mandamentos, zelosamente. Está faltando ânimo, está faltando, de fato, desejo pelas coisas de Deus, se arrependa, peça perdão a Ele e peça que Ele coloque mais zelo, mais amor, mais paixão no seu coração para obedecer a Ele. Quarta aplicação:
Imite o ciúme divino em relação aos irmãos da igreja, preocupando-se com a santificação deles. No começo desse estudo, nós falamos do episódio de Finéias, que ele matou um membro do seu povo, junto com a mulher midianita desse homem, por ciúme de Deus. Finéias fez aquilo por zelo para com a santidade do Senhor. E infelizmente, às vezes na igreja nós não temos esse mesmo ciúme. Infelizmente, muitas vezes vemos um irmão pecando, um irmão se relacionando com a sua namorada intimamente, ou então vemos alguém fazendo fofoca de outro irmão, ou então vemos alguém mentindo. E ao invés de exortar essa pessoa para que ela mude de vida, para que ela pare de pecar, nós não fazemos isso, nos acovardamos. Que em nome de Jesus nós nos arrependamos e tenhamos zelo pela santidade de Deus. Porque se nós não nos aconselharmos uns aos outros, nós estaremos manchando a honra do Senhor. E Ele tem ciúme dessa honra e Ele vai nos castigar por essa falta de zelo também para com a vida dos nossos irmãos. Imite o zelo ou o ciúme de Deus também em relação ao seu cônjuge e os seus filhos. Exerça um pouco de ciúme, sim, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Tenha ciúme deles quando verem que eles estão assistindo na televisão programas que desonram a Deus. Desligue a televisão por ciúme de Deus. Ame a Deus a tal ponto de não querer que a sua família vá para o inferno ou se alimente de coisas pecaminosas. E por fim, última aplicação. Ajude sua família, sua igreja e outras pessoas a se preparar zelosamente para o dia do ciúme divino. Jesus está voltando. Os sinais da volta dele estão se cumprindo. E o ciúme que ele tem do seu povo será, de fato, reivindicado no dia que ele voltar, castigando aqueles que não creram nele, salvando aqueles que confiaram no Senhor. Que todos nós nos preparemos para esse dia, em nome de Jesus. Amém. E que nós tenhamos o mesmo zelo de Finéias, claro, sem matar qualquer pessoa, porque não vivemos debaixo de uma teocracia, mas tendo a mesma preocupação que ele teve pela honra, pela glória de Deus. Vamos orar. Senhor, sabemos que existe um ciúme pecaminoso, controlador, manipulativo, mas sabemos também, mediante a tua palavra, que tu és ciumento, que tu te preocupas com a tua igreja, com o teu povo. E é esse tipo de ciúme que devemos ter também uns para com os outros. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e faz-nos, de fato, Senhor, termos essa preocupação, esse zelo de uns para com os outros. É a oração que fazemos, exaltando, louvando e agradecendo ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus.